Bora desvendar uma das questões mais intrigantes da psicanálise, que é a tal da compulsão à repetição. A gente vai mergulhar fundo aqui para entender por que repetimos certos padrões, sabe? Mesmo aqueles que, no fundo, a gente sabe que destrói a gente por dentro. Olha, a nossa conversa começa com uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento da vida. Por que a gente continua cometendo os mesmos erros? Ou, sei lá, se metendo nas mesmas situações dolorosas de novo e de novo. É um verdadeiro quebra-cabeça, um desses bem universais, que a psicanálise, tenta resolver há muito tempo. E olha que curioso, no começo, isso era um verdadeiro nó na cabeça do Freud. Pensa bem, toda a teoria dele se baseava no que ele chamava de princípio do prazer. A ideia é simples, né? A gente busca o que é bom e foge do que causa dor. Só que, na prática, na clínica dele, ele via exatamente o contrário. Pessoas presas num ciclo sem fim, revivendo traumas, contrariando toda essa lógica. Era um mistério que, com certeza, precisava ser resolvido. E a primeira grande pista que o Freud encontrou para começar a desvendar esse mistério todo veio de uma investigação de um sentimento bem peculiar e até meio perturbador, o que ele chamou de o estranho, ou no original em alemão, das Unheimliche. Tá, mas o que é exatamente esse tal de estranho? Bom, para o Freud, é aquilo que dá medo justamente por lembrar algo antigo, algo que já foi familiar para a gente. Sabe aquela sensação de um déjà vu meio sinistro? Ou um sonho que parece real até demais? É isso. É algo que era familiar, mas que se tornou esquisito porque foi reprimido. Foi jogado lá para o fundo do inconsciente e agora, de repente, está voltando à tona. Para deixar essa ideia mais clara, o Freud foi buscar um exemplo na literatura, analisando o conto O Homem de Areia. A história é sobre um jovem, o Nathaniel, que tem um medo pavoroso de um personagem da infância, o tal do Homem de Areia. E esse medo não era sobre um monstro de verdade, sabe? Para o Freud, era o exemplo perfeito do Unheimlich. Aquele medo era, na verdade, um medo profundo e reprimido lá da infância, que ele ligou ao complexo de castração, que estava voltando com tudo na vida adulta, disfarçado na figura de outro homem, o Cópelio. É o familiar se transformando em algo assustador. Pois é, essa citação do próprio Freud resume tudo, né? Esse sentimento de estranheza, essa repetição de um medo antigo, foi a primeiríssima conexão que ele fez. Ele começou a ligar os pontos entre os padrões que se repetem e algo que estava lá, bem no fundo, reprimido no passado. E olha, esse conceito do estranho foi só o começo. Ele levou o Freud a uma teoria ainda mais radical e, bem controversa na época, para explicar de vez a compulsão à repetição. É aqui que entra a famosa pulsão de morte. Foi exatamente aqui, em 1920, naquele texto famosíssimo Além do Princípio do Prazer, que o Freud deu um passo super ousado. Ele percebeu que só o princípio do prazer não era suficiente para explicar por que as pessoas repetiam o sofrimento. Então ele propôs que existia uma outra força, algo ainda mais fundamental, agindo na nossa mente. E ele batizou essa força de pulsão de morte, ou Thanatos. A partir desse momento, a nossa mente, a psique humana, vira tipo um campo de batalha. De um lado a gente tem Eros, a pulsão de vida, que nos empurra para criar, para conectar, para viver. E do outro, a gente tem Thanatos, a pulsão de morte, que é o impulso para desfazer tudo isso, para eliminar a tensão, para voltar a um estado de inércia, de antes da vida. E a repetição seria justamente uma das caras dessa pulsão de morte em ação. E olha, essa luta não é uma batalha com um vencedor no final, tá? É mais como um ciclo, uma dança constante. A pulsão de vida nos empurra para o ser, para a existência, enquanto a pulsão de morte nos puxa de volta para o não ser. E a repetição, dentro desse modelo, seria tipo o eco desse impulso de retornar, de refazer o caminho de volta para esse estado inorgânico, de antes de tudo. Mas a história não para no Freud, não. Décadas mais tarde, outro gigante da psicanálise, Jacques Lacan, vai revisitar todo esse trabalho e adicionar umas camadas bem interessantes de compreensão nesse conceito de repetição. Ok, para a gente entender o que o Lacan pensou, primeiro a gente precisa conhecer o mapa da mente que ele desenhou. Ele dividiu tudo em 3 registros. Primeiro, o simbólico, que é o mundo da linguagem, das leis, das regras da sociedade. Depois, o imaginário, que é o reino das imagens, do nosso eu, de como a gente se vê. E, o mais importante para a nossa conversa aqui, o real. O real é aquilo que escapa. O que não dá para colocar em palavras, o indizível, tipo a experiência de um trauma bruto. E com base nesses 3 registros, o Lacan vai diferenciar 2 tipos de repetição.
De um lado tem o que ele chama de autômaton. Essa é a repetição boa, digamos assim, a da rotina, dos hábitos, dos símbolos do nosso dia a dia. Mas o que realmente interessa pra gente aqui é a tique. A tique é a repetição ruim, é aquela que nasce de um encontro que deu errado, de um choque com o real. É um trauma que a gente não conseguiu processar, não conseguiu botar em palavras. Então, se a gente for pensar pela ótica do Lacan, um padrão autodestrutivo não é só teimosia, sabe? É muito mais profundo. É uma tentativa da nossa psique de encenar, de novo e de novo, um encontro com o real que nunca foi simbolizado. É como se a mente tentasse desesperadamente dar um sentido para um trauma que não cabe em palavras e aí ela repete ele em ações. Certo. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda, saindo de Freud e chegando em Lacan, revela sobre por que a gente se repete tanto? Olha, essa citação do Freud é a chave de tudo. Ele sacou que aquilo que a gente não consegue lembrar com a mente, a gente atua com o corpo. A repetição é tipo uma memória em ação. O que se repete é exatamente aquilo que foi esquecido, que foi reprimido. E, gente, isso muda completamente a perspectiva. A repetição deixa de ser vista como um fracasso pessoal, um defeito de caráter, e passa a ser entendida como um processo psíquico que tem um propósito. Ela é, na verdade, a linguagem do inconsciente tentando comunicar algo que não pode ser dito. É um trauma que ainda não achou seu lugar na nossa história. Resumindo a ópera, então, a compulsão à repetição é basicamente o retorno daquilo que a gente não consegue lembrar. É a encenação de um encontro traumático. E o mais importante de tudo, é uma mensagem do nosso inconsciente. É um sinal piscando dizendo que tem alguma coisa ali que precisa ser decifrada e, quem sabe, finalmente colocada em palavras. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Quando a gente olha para os padrões da nossa vida, talvez a questão mais importante não seja como eu paro com isso, mas sim o que isso está tentando me dizer. Fica aí a reflexão.